Eu sei que o momento é de desespero, eu sei que o momento é de revolta, mas nós, torcedores do Botafogo, que acreditamos e amamos nessa estrela solitária, devemos ter calma e entender que, assim como eu falei no título do vídeo de hoje, só o Botafogo, só a torcida do Botafogo pode salvar o clube nesta temporada de um possível rebaixamento para a Série B 2020. Mas antes de iniciar o vídeo e falar sobre esse assunto e mais outros, eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o like aqui também no vídeo, que é muito importante, e deixa nos comentários se você acredita na salvação do Botafogo em 2019, mesmo diante tanta besteira, tanta merda que está ocorrendo nesse ano. Pois bem, iniciando o vídeo, ficou nítido ontem, eu até falei no meu pós-jogo, que o Botafogo fora de casa, eu até havia falado em outros momentos aqui no canal ou nas minhas redes sociais, que longe de casa o Botafogo era um e dentro de casa o Botafogo é outro. E isso se dá simplesmente pela força da nossa torcida. Muita gente fala que a torcida do Botafogo abandonou, muita gente fala que a torcida do Botafogo é pequena, mas você não vê nenhum torcedor aturar o que a gente atura durante tantos anos aí em jejum, desde 1995. Infelizmente o Botafogo não conquista um título de expressão, o último foi o Brasileiro em 1995, e eu acredito, tenho total consciência que não há torcedor igual ao botafoguense. E é isso que a gente deve se apegar nessa reta final de Campeonato Brasileiro em 2019. Voltando ao assunto, ficou nítido ontem, no jogo contra ontem não, eu estou fazendo esse vídeo na segunda-feira, deve ir ao ar amanhã, na terça-feira, ficou nítido na última rodada contra o Atlético Paranaense, fora de casa, que o Botafogo simplesmente não vai ganhar nenhum clube fora de casa. E eu fico até preocupado, porque o Botafogo ainda joga 2 jogos fora de casa, um deles é teoricamente um pouco mais tranquilo para o Botafogo, que é o jogo contra a Chapecoense. A Chapecoense provavelmente ali contra o Botafogo já esteja matematicamente rebaixada. A Chapecoense está muito atrás dos demais, está a 10 pontos do primeiro da zona de rebaixamento, enquanto tem 15 pontos a ser disputado. Então eu acho que dentre os 2 jogos que o Botafogo ainda tem fora de casa, a Chapecoense é a mais tranquila, e o outro é o Atlético Mineiro, que pode estar numa situação também muito tranquila na competição, mas pensar numa vitória sobre o Atlético Mineiro fora de casa é algo que eu acredito que o torcedor não espere até a reta final aí do Campeonato Brasileiro. E por que eu coloquei esse título aí dizendo que a torcida do Botafogo é o craque do time em 2019? Porque é simples. Você, desde o começo da temporada, se você pegar 2 ou 3 jogos da equipe do Zé Ricardo, da equipe do Eduardo Barroca e até mesmo da equipe do Valentim, você filtra aí, você vai encontrar 3 jogos no máximo que a equipe conseguiu de fato mostrar um bom futebol, um futebol convincente, e que não precisou da força da torcida na arquibancada. Aí você pode estar se perguntando, ou rivais vindo aqui zoar, mas que torcida? Irmão, não tem jeito. Se tiver 3 botafoguenses ou se tiver 300 mil botafoguenses dentro do estádio, você pode ter certeza que vai ter pressão, que vai ter cobrança e que vai ter incentivo os 90 minutos. Porque a torcida do Botafogo é foda. A torcida do Botafogo é foda. Como eu falei, não há torcida igual no Brasil. Não há torcida que ature o que a gente atura durante tanto tempo no Brasil e quiçá no mundo também. Vamos expandir essa porra pro mundo, porque realmente aturar o que o torcedor do Botafogo atura não é para qualquer um. E aí que entra a força da torcida e o que a gente deve fazer, pelo menos nos 3 jogos que faltam do Botafogo dentro de casa. Corinthians, Internacional e a gente fecha contra o Ceará. Irmão, a gente sabe que o time é uma merda, a gente sabe que
o Botafogo está devendo salário, a gente sabe que a gente tem um técnico muito limitado, que está totalmente perdido, a gente sabe que a gente tem uma diretoria que abandonou o clube e tem algumas pessoas do departamento de futebol que estão um pouco empenhadas a terminar o Campeonato Brasileiro de 2019 numa situação muito tranquila. Tranquila não, porque faltam 5 rodadas, mas pelo menos deixar o Botafogo na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas se não for por a gente, por mim, por você que está assistindo, por você que vai ao jogo do Botafogo sempre, se não for por a gente, pela gente, e se não for pelo Botafogo, infelizmente, o Botafogo vai amargar a Série B em 2020. Por que eu falo isso? Eu cito de exemplo, talvez, aí os últimos 4 jogos do Botafogo dentro de casa, que foi a vitória contra o Avaí, mesmo a derrota contra o Flamengo, a vitória contra o CSA e a vitória também contra o Goiás dentro de casa. As últimas 4 partidas que eu me recordo, o Botafogo jogou dentro de seus domínios no estádio Newton Santos. 3 delas ganhamos, que foi contra o Goiás por 3-1, contra o CSA por 2-1 e contra o Avaí na última rodada do Botafogo dentro de casa por 2-0. Em todos eles, e não é mentira, quem estava dentro do estádio sabe disso, eu não tenho por que vir aqui mentir para vocês, em todos eles o Botafogo não jogou bem. Pode ele ter tido seus momentos, mas o Botafogo não jogou bem, inclusive contra o Flamengo também, não jogou isso tudo e, consequentemente, infelizmente, perdemos o jogo ali no último lance da partida. Mas em todos esses jogos, os últimos 4 que eu falei, a torcida fez a diferença. Seja ela com a campanha Ninguém Ama Como a Gente, e mesmo sem ter a campanha, que foi os jogos contra o Goiás e contra o CSA, que o público não foi tão alto, mas mesmo assim, quem foi ao estádio Newton Santos entendeu que era hora de apoiar o Botafogo, que era momento de apoiar o Botafogo, para o Botafogo de fato poder sair dessa situação que tantos nos incomoda. Eu acredito que não tenha nenhum botafoguense que queira ver o time na Série B, salvo aqueles pessimistas que acham que tem a doideira de achar que uma queda da Série B seria boa. Eu particularmente não sei o que esse indivíduo tem na cabeça, mas tudo bem. Enfim, esses últimos 4 jogos ficaram muito claros que o time do Botafogo precisa da torcida do Botafogo. E, mano, a gente precisa apoiar esse time em qualquer situação. A gente sabe que às vezes os caras estão jogando de sacanagem ou não importa. A gente sabe que os caras estão sem receber salário. A gente sabe que o futebol do Botafogo está abandonado. Então, rapaziada, se a gente quer, de fato, ver ano que vem, um projeto SA implantado no Botafogo e, quem sabe, aí deslumbrar futuramente títulos expressivos que a gente já não vê há muito tempo, o ano é agora. Não adianta a gente ficar deixando para depois, não adianta a gente falar que esse jogo eu não vou porque eu tô puto com o Botafogo, aí vai só no outro, esperando o resultado positivo do jogo contra o Corinthians. Não tem mais tempo para poder esperar. O Botafogo precisa da gente hoje e é hoje que deve começar a mudança. A mudança de fato já ocorreu no jogo contra o Avaí, contra o Flamengo, enfim. Mas principalmente esses últimos 5 jogos o time do Botafogo precisa muito da torcida do Botafogo. E eu peguei alguns dados para enfatizar o quanto a torcida é importante. O Botafogo no Campeonato Brasileiro, ele já jogou, ao total foram 33 rodadas no Campeonato Brasileiro e o Botafogo perdeu 19 rodadas. O Botafogo é o segundo clube da Série A que mais perdeu no campeonato. O Botafogo é o terceiro clube que menos fez gol no campeonato. O Botafogo é o primeiro clube que menos finaliza no campeonato. Então, rapaziada, esse título que vocês estão vendo não é por sacanagem. É porque a torcida, de fato, tem a sua parcela em todos os jogos que o Botafogo ganhou dentro de casa. Mesmo lá no começo do campeonato, onde o Botafogo vinha numa sequência bacana com o Eduardo Barroca, a torcida do Botafogo fez diferença. Para quem não se recorda, o Botafogo ganhou o Bahia de 3-2, o Botafogo jogando muito mal. Ganhou o Fortaleza de 1-0, o Botafogo também jogando muito mal. Ganhou o Vasco por 1-0, também jogando muito mal. Por quê? Porque a torcida estava lá,
apoiando e querendo ou não, rapaziada, mesmo com salários atrasados, mesmo querendo fazer corpo mole ou não, isso eu não sei até onde está o caráter do jogador. Eu acredito que, é lógico que alguns, particularmente, eu acho que alguns fazem sim corpo mole, mas a partir como o cara entra em campo e ele vê a torcida estando ao lado dele, a motivação acho que vem um pouquinho para os jogadores do Botafogo. Então todos esses jogos que o Botafogo jogou em casa, é lógico que a parcela aí de mérito da torcida do Botafogo pode aí botar 70%, 80%, porque de fato, se for depender só do time do Botafogo, realmente a gente estava fudido. E como eu falei no pós-jogo contra o Atlético Paranaense, se não fosse pela torcida do Botafogo, certamente o Botafogo hoje já estaria rebaixado. Mas enfim, agora cabe a nós. Vamos desistir? Ou a gente vai para cima, ou a gente vai encarar esses 3 jogos como a gente já tem encarado, como grandes finais. Eu tô pronto para encarar esse jogo como 3 finais. Eu tenho plena noção que se a gente ganhar esses 3 jogos que faltam em casa, contra Corinthians, Internacional e Ceará, a gente escapa tranquilamente aí do perigo de cair para a segunda divisão. Ano passado a gente já conseguiu, ano passado a gente tinha um time também muito limitado e a gente conseguiu ganhar do Corinthians em casa, a gente conseguiu ganhar do Internacional em casa, os mesmos clubes que ano passado poderiam oferecer algum perigo para o Botafogo esse ano também tem esses mesmos clubes pela frente aí até a última rodada do Campeonato Brasileiro. Mas enfim, essa é a pergunta que eu faço para vocês. E aí, vocês vão desistir do Botafogo? Ou a gente vai estar junto até o final, enfrentando aí todas as adversidades possíveis, todos os jogadores ruins que fazem merda durante os jogos, arbitragem ruim, mídia falando mal. Meu amigo, teve rival aí que falou que é contra todos e contra tudo, mas essa frase também serve para nós, porque o botafoguense, o Botafogo hoje é contra tudo e contra todos. E a gente tem que estar junto do Botafogo para que 2020 seja um ano, o começo de uma longa trajetória gloriosa que a gente já não tem há muito tempo. Enfim, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, é muito importante. Se você chegou até aqui e não é inscrito, se inscreve aí no canal, me segue aí nas redes sociais. Todos os links estão aqui na descrição. E é isso, eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Isso aqui é Botafogo.